causa do grande amor de Deus, Ele nos criou, Ele nos salvou e Ele nos livrou da morte. Ele deu seu único filho para nos salvar. Será que você arriscaria a sua vida para salvar alguém que você ama? Na história de hoje, nós vamos ouvir sobre duas pessoas que colocaram a sua vida em risco para salvar o seu povo, por amor. Vamos prestar atenção? Há muito tempo atrás, lá no reino da Pérsia, havia um judeu chamado Mordecai. O seu povo, havia sido dominado pelo povo da Pérsia, que era governado pelo rei Assuero. Mordecai também tinha uma prima. Olha, a prima dele se chamava Esther. Esther, ela tinha perdido seus pais quando criança, mas Mordecai, ele cuidou de Esther com muito amor, com muito carinho. Esther, ela era uma menina obediente, dedicada, porque ela foi ensinada, nos caminhos do Senhor. Mordecai ensinava a palavra do Senhor para Esther. Então ela conhecia e servia ao Deus verdadeiro. Então, certo dia, o rei Assuero, ele resolveu fazer um concurso para eleger uma nova rainha para o seu reino. E além de educada, obediente, Esther, ela também era muito bonita. Então, seu primo Mordecai, resolveu enviar Esther para essa seleção. Então, Esther, foi ao palácio. E depois de um tempo ali se preparando para esse concurso, ela foi à presença do rei Assuero. E a Bíblia nos diz que quando o rei Assuero avistou Esther, ele amou mais do que todas as mulheres. Ele achou ela muito bonita e chamou Esther para ser a sua rainha. Então Esther, ela se tornou a rainha daquele lugar, daquele reino da Pérsia. Então Esther, ela foi morar lá no palácio. Mas mesmo morando lá no palácio, o seu primo Mordecai continuava vendo Esther e tudo ia muito bem. Mas, crianças, lá também no palácio tinha um conselheiro do rei. O conselheiro do rei se chamava Amã. Amã era um homem muito mau, ele era um homem muito orgulhoso. Sabe o que ele fez? Ele, fez um decreto para que todas as pessoas pudessem se curvar perante ele. Então, toda vez que ele passava, todo mundo que estivesse ali tinha que se curvar na presença dele. Mas toda vez que ele passava por Mordecai, Mordecai não se curvava perante ele, porque Mordecai sabia que só podemos nos curvar e adorar o único Deus, que é o Deus verdadeiro. E Mordecai, ele era do povo judeu, o povo de Deus. Então ele não se curvava. Então Amã, ele ficava muito furioso, ele ficava muito zangado. Ele ficou com tanta raiva que ele resolveu criar um plano para matar Mordecai e todo o seu povo. Então ele foi lá na presença do rei e pediu para o rei criar esse decreto. Então o rei permitiu que ele fizesse esse decreto. Então ele pegou e começou a espalhar por toda a Pérsia esse decreto. Quando Mordecai ficou sabendo, ele ficou muito triste. Mas a rainha Esther, ela estava lá no palácio e ela não estava sabendo de nada. E o rei Assuero, ele também não sabia, ninguém sabia que Esther era judia, era do povo judeu. Então, quando Mordecai ficou sabendo, ele mandou logo, ir correndo para avisar a rainha Esther. Mas isso, crianças, não seria fácil, porque naquela época não poderia chegar na presença do rei sem ser convidada.
E já tinha um tempo que Esther não tinha sido convidada. E se ela chegasse ali na presença do rei sem ser convidada, ela poderia até ser morta. Mas o seu povo estava correndo perigo. O que Esther poderia fazer para salvar o seu povo? Então ela pediu que o seu primo, reunisse todos os judeus e orasse durante 3 dias, que ela ia arriscar sua própria vida, indo ali na presença do rei, para que o seu povo pudesse ser salvo. Então os judeus oraram ali durante 3 dias. E quando chegou no 3º dia, Esther foi ali na presença do rei. E quando o rei avistou Esther, ele achou graça, ele achou lindo. Por quê? Porque ele amava muito Esther. Então ele estendeu o seu cetro, o que significava que ela poderia chegar à presença dele, que não ia acontecer nada com ela, que ela não iria ser morta. Então Esther convidou a ele para ir ao banquete e que ele pudesse convidar a Amã. Então chegou o dia do banquete e Amã e o rei foram ali ao banquete. Quando chegou lá, ela convidou, fez o mesmo convite, que eles fossem outro dia para o banquete. Então, no outro dia, Amã se sentindo muito importante, ele foi ao banquete novamente. E nesse banquete, a rainha Esther falou para o rei que Amã estava tramando contra o seu povo, que queria matar todo o seu povo. Então, o rei Assuero, ele ficou muito furioso, ele ficou muito zangado com Amã e mandou que Amã fosse enforcado. Então, crianças, o povo de Esther foi salvo e agradeceu a Deus pelo seu grande amor, porque através do grande amor de Deus, Esther e Mordecai arriscaram a sua vida e salvou todo o povo judeu. Então, mesmo estando, crianças, em uma situação ali difícil, Mordecai e Esther, eles confiaram em Deus, porque Deus os amou, eles foram capazes de amar ali o povo de Deus e arriscar a própria vida por amor daquele povo. Então, nosso tema é porque Ele me amou. E a nossa aula de hoje é porque Ele me amou primeiro, eu amo. Então, porque Deus amou ali, Esther e Mordecai, eles também foram capazes de amar aquele povo judeu e arriscar a própria vida para salvar aquele povo, Então, que possamos cada dia, através desse amor de Deus tão grande, estar falando para as pessoas sobre esse amor, que Deus nos ama tanto, que Deus é o único Filho, Ele nos criou de uma maneira especial, Ele deu o seu Filho para morrer naquela cruz, para salvar a nossa vida, e Ele nos livrou da morte, Então, que possamos a cada dia crer nesse amor de Deus e espalhar esse amor para todas as pessoas que estão à nossa volta, tá bom, crianças? Um beijo, um abraço e que Deus abençoe.